Você está em mais um vídeo de histórias de virtudes e nessas duas histórias de hoje, a direção que a gente vai trazer para você é: primeiro, você já encontrou o tesouro perdido? Aquela oportunidade que você tem certeza e sabe que é ela que vai transformar a sua vida? E a outra, uma continuação da história, né, da semeadura, que é a parábola do joio, aonde nessa história a gente vai trazer muitas coisas que vai fazer muito sentido para você que é empreendedor, para você que é pai, que é mãe, enfim, para você que precisa aprender a lidar com as diversidades que o inimigo coloca na sua vida. Vem para a história e solta a vinheta. Fala, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Como é que você está neste dia, nesta tarde, nesta manhã, nessa noite? Eu não sei que horas que você está assistindo esse vídeo, mas desde já, seja muito bem-vindo ao canal Escola da Vida. Estamos finalizando a série Histórias de Virtudes. Infelizmente, né? Estamos acabando essa série, mas fique tranquilo porque uma nova série está já por vir, está já para nascer para o próximo ano, né? E para a gente fechar com chave de ouro, a gente trouxe duas histórias incríveis para você, para poder te ajudar a começar o ano de 2023 de uma forma extraordinária, tá? Juntamente comigo, né, minha amiga e minha parceira Ana Paula, ela vai trazer para vocês uma história sensacional. Da minha parte, eu fiquei com a história, né, do joio, tá? Então gostaria que você pegasse na sua Bíblia, tá? Lá em Mateus, capítulo 13, do versículo 24 até o 30, tá? Para vocês entenderem um pouquinho do contexto, né? Essa parábola ela vem em sequência da parábola da semeadura. Já fica o card aqui em cima para você assistir, se você não assistiu aí a série falando sobre essa parábola, tá? E eu queria dar sequência nela também, tá? Existem muitos detalhes dentro dessa história que pode te ajudar você a, sabe, enfrentar a vida de uma forma melhor, mais consciente e sem se desgastar, né? Como infelizmente hoje as pessoas estão desgastadas, estressadas, injuriadas, porque às vezes ela não teve esse ajustezinho que essa palavra vem trazer. Por isso ela vem logo depois da semeadura. Aqui diz, né? E o reino do céu é como um homem que semeou uma boa semente no seu campo. Então preste atenção. Primeira coisa na história. Este homem semeou uma boa semente. Você é uma pessoa boa, é uma pessoa íntegra, é uma pessoa honesta, é uma pessoa de bem. Você é como este homem, tá? Uma noite, quando todos dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Queria parar essa história aqui nesse momento e te perguntar: você já fez algo muito importante na sua vida? Você já construiu, plantou algo e veio pessoas ou veio circunstâncias que vieram para impedir que aquilo acontecesse ou que vieram para dificultar que aquilo acontecesse? No seu emprego, no seu trabalho, de repente aquele seu colega do lado semeou algo junto com a sua semente, você foi lá e fez algo bom, e aquele colega com medo de perder sua vaga ou com ciúmes, ou enfim, seja lá qual a intenção, ele foi lá e semeou também algo junto com o que você plantou, que acabou corrompendo aquilo que você fez? Isso é normal, meus amigos. Este é o papel e o trabalho do inimigo. Ele veio para espalhar, dispersar e destruir, e ele usa das pessoas para fazer isso. Então, a primeira coisa é: tenha uma boa semente. Plante e plante muito. Escolha uma boa terra. Ele fala aqui que ele também tinha um campo. Lá na palavra da semeadura, falava sobre o campo onde você planta as suas sementes, né? Tenha uma boa semente e escolha o local para plantar essas boas obras. Não que os outros sejam ruins, mas escolha um bom local para você plantar. Lembrando que continue semeando, tá? O inimigo ele vai vir, ele vai plantar, ele vai semear o joio junto com a sua semeadura. Fique tranquilo que isso vai acontecer. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar,
apareceu também o joio. Presta atenção, pessoal, nessa história. A discórdia não vai acontecer no dia que a pessoa fez. As coisas vão aparecer depois de um tempo, não é do dia para o outro. Vai levar um tempo, mas a mentira, né, tudo aquilo ele vai começar o quê? A vir à tona. Então, talvez a dificuldade que você está passando hoje na sua vida é de algo que foi plantado já há algum tempo atrás, tá? Mas preste atenção nesse conselho, né, do homem sábio. Os empregados procuraram o dono e lhe disse: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem então o joio? E o dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Preste atenção se isso não acontece a todo instante. Surge o problema. E diante do problema, este homem já sabia que o inimigo iria atuar contra ele. Então ele não se desesperou. Ele simplesmente entendeu, cara, a semente que eu plantei foi boa, mas o inimigo fez a parte dele, né? E os empregados então, dando sequência, perguntaram, né? Queres que arranquemos o joio? E o dono respondeu, não. Pode acontecer que arrancando o joio, vocês arranquem também o trigo. Deixem crescer um e outro até a colheita. No tempo da colheita, vamos arrancar primeiro o joio e depois vai ficar somente o trigo que será separado, né? O que quer dizer isso, pessoal? Quando aparecer algum problema na sua vida, primeira coisa, tenha paciência, tenha calma, tenha tranquilidade de entender que os inimigos eles vão aparecer a todo tempo, eles vão fazer a parte deles. E você precisa compreender de uma vez por todas isso. A segunda coisa é, tem muita gente que já quer, sabe, matar ali o mal, como se diz, vamos matar o mal pela raiz. Sabe o que é o problema de matar o mal pela raiz? Não vai estar claro quem é o joio e quem é o trigo. Vai ficar um pouco ainda bagunçado e pode acontecer que pessoas boas se firam, se machuquem neste processo de arrancar o joio. Então, o que você precisa entender? Você precisa começar o quê? A ficar esperto e dentro daquela semeadura que você fez, entender que a tua semente ela é boa e ela vai florescer. E que as sementes ruins, ou seja, o joio que foi plantado junto, ele vai dar os indícios da maldade dele, da ruindade dele. E assim você vai começar a perceber quem é o bom, quem é o ruim, ou o que é a coisa boa ou a coisa ruim, ou qual é o negócio que realmente esse eu devo investir, esse eu já não devo investir. Enfim, você pode colocar em diversas situações, né? Um casamento. O casamento aconteceu e foi plantado ali o joio no meio daquele casamento. Vai começar a aparecer situações em que você vai identificar se realmente esse casamento ele vale a pena, né? Ser tratado, curado, ou se de fato não tem mais cura, já foi corrompido pelo joio. É importante a gente entender isso. Muitas das vezes, né, a fruta podre, ela pode contaminar as outras. Então a gente precisa entender e saber ter muita maturidade dentro dessa palavra para compreender que a semente boa, o trigo, não pode permitir se fazer joio, mesmo ela estando com o joio do lado dela ali, ó. É como se diz, toda hora falando no ouvido dela. Você precisa tapar os ouvidos, às vezes tapar os olhos e seguir em frente. E seguir a sua crença, aquilo que você acredita. Orar muito, meus amigos. Espero que em 2023, né, não acabou ainda o 22, mas que em 2023 você entenda o poder da oração. Que você comece hoje, assim que você está assistindo esse vídeo agora, comece hoje a orar para que Deus retire as coisas ruins da sua volta. E se não for possível tirar, que você não escute. Você pode escolher isso. Eu sou motorista de aplicativo também, junto com o meu outro negócio que eu desenvolvo. Eu escolho as coisas que eu quero ouvir. Se as pessoas começam a dizer coisas que não me agradam, eu mudo de assunto. Ou eu fico quieto, ou eu mudo de assunto. Você é o dono da sua vida. Você não pode deixar que as pessoas joguem um caminhão de lixo nos seus ouvidos, no seu coração, na sua mente. Você não pode deixar ser corrompido. Essa é a que é o cerne desta palavra. Você não pode deixar ser corrompido, senão você vai ser arrancado no dia da colheita junto com o joio. Por quê? Porque você vai estar tão igual com o joio que você vai ser arrancado junto. Então entendam isso. Os frutos do trigo, né? Enfim, os frutos da semente boa e os frutos da semente ruim, eles são muito nítidos. Por isso você não pode deixar o seu fruto apodrecer, senão você vai ser arrancado e queimado
assim como o joio também, tá? Pessoal, se a gente continuar aqui, dá para desenrolar muitas e muitas coisas, muitos aprendizados, muitos assuntos, né, dentro dessa pequena palavra. Porque esse joio, meus amigos, não é uma pessoa que está ao seu lado que é ruim, mas são as coisas que você escuta, são as coisas que o inimigo coloca no seu coração. É a pornografia, filmes de suicídio, de morte, de guerra, de luta, tudo que é colocado na sua mente o tempo inteiro, 24 horas por dia, para te tirar do caminho. Esse é o trabalho do inimigo, esse é o papel dele, é tirar o seu foco para que você saia do caminho correto e para que você seja queimado depois, junto com o joio. Não permita isso. Você é filho de Deus e Deus te escolheu. Você é o bom fruto que foi semeado aqui na terra. Não deixe que o joio que o inimigo coloca à sua volta possa te confundir e você possa acabar se estragando por conta desta influência. A palavra de hoje é sobre isso. É sobre você aprender a ser o governador da sua vida, o presidente da sua vida. Você tem os conselheiros, o presidente tem os conselheiros, mas quem diz a palavra final é ele, se sim ou se não. Então, meus amigos, que você possa, sabe, pegar essa palavra de hoje, refletir muito sobre ela e que você possa finalizar o seu 2022 de uma forma extraordinária e que você possa começar o seu 2023 com o pé direito, fazendo aquilo que é preciso ser feito. E a história que vem agora, que vai dar sequência, é uma história que vai de encontro com o que eu estou dizendo agora, sabe? Que é você de fato entender o poder de quando você encontra o tesouro correto, o sentido para a sua vida, o propósito para a sua vida. Eu fico por aqui. Desde já agradeço a todos vocês por tudo, pelos compartilhamentos, pelos comentários que vocês colocam, por curtir o vídeo, por poder falar com as pessoas à sua volta sobre esse canal, sobre esse conteúdo, sobre o que vocês aprendem. Eu fico muito feliz e muito grato e peço a Deus que Ele continue nos abençoando, nos iluminando, para que em 2023 a gente possa trazer ainda mais conteúdos positivos para mudar a vida de vocês. Deixo vocês com a minha amiga, com a minha parceira, com essa amiga incrível que eu fiz dentro desse canal, Ana Paula. É contigo, Ana. Traz para a gente aí mais uma história de virtudes que vai complementar essa e vai fazer o 2023 dos nossos amigos, dos nossos seguidores, a ser uma vida extraordinária e que vai fazer com que eles também sejam semente boa na vida de outras pessoas e que eles possam semear a alegria, a paz, a fraternidade, a prosperidade na vida das pessoas à sua volta. Não seja você o inimigo que planta o joio. A gente tem que tomar muito cuidado sobre isso, muito cuidado, porque muitas das vezes, por mais que a gente seja bom, seja íntegro, às vezes a gente planta o joio na vida das pessoas. Às vezes a gente dá opiniões sem saber o que aquela pessoa de fato está vivendo. E a gente acaba desviando o caminho dessa pessoa e fazendo ela tomar talvez uma decisão errada. Seja autorresponsável. Cuida da sua vida da melhor maneira possível e influencie as pessoas para o bem. Tá joia? Muito obrigado. Fiquem aí com a segunda história. É contigo, Ana. Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo. Olá, meus amigos, meu amigo Diogo, você que está aqui com a gente, nos acompanhando nesse canal. Já quero começar te agradecendo por você permanecer nesse vídeo até aqui. E se fizer sentido para você, já compartilhe e curte. Então vamos lá, né? Mais uma história incrível. Uma história curtinha, uma história cheia de sabedoria, uma história simples, assim como todas as parábolas que Jesus contava. Ele diz, né, na palavra, que ele falava por meio de histórias para que as pessoas pudessem entender. E Mateus 13, né, onde nós estamos trazendo essas histórias, possui 7 parábolas. Então, é um capítulo aí bem recheado, né, de parábolas. E dessas 7, ela estava num barco e 4 delas foram contadas neste barco, incluindo aí
a do joio, que meu amigo Diogo acabou de trazer para vocês. E depois que eles saíram dali, ele foi falar com seus discípulos e explicou a parábola do joio, porque os discípulos tinham algumas dúvidas em relação ao que ela realmente significava, que era o joio, que era o campo. Então, ele explica muito bem, assim como o Diogo já fez aí com vocês, né? E depois ele conta outras parábolas, inclusive essa que eu vou contar para vocês, que é a parábola do tesouro escondido. E Jesus falava para os seus discípulos sobre o reino dos céus, né? E ele conta a história de um homem que estava em um campo a cavar, e durante, né, as suas escavações ali, ele acha um tesouro escondido. E aquele tesouro desperta algo naquele homem, uma coisa tão incrível. E ele sabia que aquilo tinha tamanho valor que ele pegou o tesouro, escondeu em um lugar muito seguro, né? E foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele tesouro. Então, vamos lá para a gente tentar entender um pouco esse contexto. Primeiro, para que vocês possam entender por que Jesus contaria algo sobre escavações. Naquela época, não existia banco, lugares seguros para você guardar o que você tinha. Tá? Então, era muito comum que as pessoas guardassem, né, cavassem buracos, né, e guardassem as suas coisas de valor ali dentro. Né? Então, era comum também que muitas vezes o dono daquelas coisas, se fosse morto por algum problema, né, às vezes houve alguma invasão nas suas terras, ou algo acontecesse, ele levava consigo também o lugar onde ele tinha escondido as suas coisas de valor. E ficava-se muito tempo, às vezes, a família procurando onde tinha sido guardado aquelas coisas, né? E então, por isso, Jesus contou essa parábola desta forma. Mas vamos tentar entender um pouquinho que aquele homem, por que aquele homem estava cavando naquele lugar? Primeiro, para que ele possa cavar naquele lugar, ele tem que ter a posse daquele lugar. Então, aquele homem, ele estava em um campo que era de direito dele cavar ali, né? Mas ele não sabia de fato o que ele estava buscando, né? Ele não sabia de fato que ele ia encontrar aquele tesouro, mas ele estava cavando, né? Então a gente já começa aqui com algumas reflexões. Primeiro, nós temos que estar sempre em busca. Meus amigos, se você não cavar, você não vai encontrar o tesouro escondido da sua vida. Você não vai encontrar aquilo que vai mudar toda a tua história, aquilo que vai mudar o que você vai viver de maravilhoso na tua vida. Né? Então, a primeira coisa que essa parábola me traz, e eu espero que traga para você também, é que a gente precisa levantar do sofá, precisa começar a agir, porque Deus é o Deus que nos dá a força necessária para que a gente possa vencer. Mas Deus não guerreia por nós diretamente. Ele nos usa pessoas, usa situações para que a gente possa vencer. Mas se a gente não agir, a gente não vai chegar ao objetivo que a gente tanto almeja. Então, eu quero já te convidar a começar a cavar, a começar a estar no lugar certo, porque se aquele homem não estivesse naquele campo que tinha o tesouro, mesmo sem ele saber o que ia encontrar, ele estava no lugar certo e agindo, fazendo o que era necessário. Ele estava cavando e ele ia já já encontrar aquilo que mudaria a sua história. Então, amigo, vamos lá, esteja rodeado das coisas certas, das pessoas certas, dos elementos necessários que vão te levar para a vida extraordinária que você deseja. Sai daqueles ambientes tóxicos, se afaste de pessoas que nunca vão te ajudar a chegar no seu propósito, a chegar na vida extraordinária que tanto você almeja, que eu almejo, que você almeja. Cada um de nós tem um extraordinário. Não existe um extraordinário para todos, mas cada um de nós tem o desejo ardente em seu coração de viver algo. E eu sei que você também tem.
Então, se você tem, começa a se rodear de pessoas, situações e elementos e instrumentos necessários para que você possa se aproximar cada vez mais disso que você tanto deseja, né? Então, vamos já iniciar essa historinha aprendendo isso, que a gente precisa estar lá, no campo, que vai ter o nosso tesouro, e precisa estar agindo. Todas as pessoas importantes na Bíblia que fizeram grandes feitos não estavam paradas. Todas elas estavam caminhando, todas elas estavam agindo. Então, eu quero te convidar também a ser um instrumento de ação nessa terra. Porque quando você começa a se mover, Deus começa a se mover junto com você. Então vamos continuar, né? Porque, na verdade, aquele homem que estava cavando, ele foi surpreendido com o tesouro. Ou seja, algo aconteceu durante aquelas escavações e ele encontrou um tesouro magnânimo. E na hora que ele viu aquele tesouro, ele reconheceu de imediato que aquele tesouro era de valor inestimável. Então, na verdade, meus amigos, aqui eu já desperto para outras coisas e eu entendo que nós precisamos estar com a nossa visão treinada para reconhecer a importância daquilo que nós vemos. Porque se nós não estivermos treinados, não estivermos atentos, não tivermos o conhecimento e a sabedoria necessária, muitas vezes aquele homem poderia olhar aquela coisa que ele encontrou e ser apenas uma coisa. Mas como ele tinha um olhar treinado, na hora que ele viu, ele reconheceu o grande tesouro que ele tinha encontrado. E isso tem muito a ver com a parábola seguinte que Jesus continua nessa história, né, que é a parábola da pérola, onde ele fala que um negociante encontra uma pérola de valor inestimável e na hora que ele vê, ele fica quietinho, não conta para ninguém, mas ele vende tudo que tinha, assim como o homem lá do campo, e compra aquela pérola, porque ele entende o valor que aquela pérola tem. Muitas pessoas devem ter olhado para ela ali, mas como não tem o olhar treinado para reconhecer o valor daquilo, aquelas pessoas não fizeram nada diante daquilo. Então, vamos entender, quando nós estamos preparados, e se a gente levar para o lado aí dos negócios, das finanças, quando estamos com o nosso olhar treinado para reconhecer aquilo que pode ter valor, nós podemos ser aquela pessoa que vai dar um boom, ter um boom em nossa vida. Porque enquanto muitas pessoas vão chorar e vão correr daquele problema, algumas pessoas vão ver ali a solução, vão reconhecer que aquela solução pode levá-las para um outro nível, porque vai ajudar muitas pessoas e vai alavancar a sua própria vida. Né? Então, mas para que você possa reconhecer, você precisa estar na terra correta, né? Você precisa estar no campo certo, ou seja, rodeado de coisas, pessoas, instrumentos, elementos, né? E situações, precisa estar agindo, precisa estar cavando, precisa estar fazendo o que precisa ser feito. E precisa ter o olhar para reconhecer que aquilo é um grande tesouro. E uma vez reconhecendo aquele grande tesouro, o que aquele homem fez, gente? Ele escondeu. Muitas vezes, nós, com a nossa pouca sabedoria, falamos os nossos desejos, nossos sonhos, as nossas metas para pessoas que não deveríamos. Então, nós temos que aprender a também, muitas vezes, nos calar e guardar as coisas pelo tempo correto. Tudo tem um tempo. Na Bíblia sempre fala que nós temos que ter a prudência. E aquele homem teve a prudência de guardar aquele tesouro muito bem escondido até que ele pudesse comprar. Então, meu amigo, se hoje você vê algo que as outras pessoas não veem, olha e acredite, aquele homem, ele foi embora, vendeu tudo que tinha. Você acha que as pessoas que estavam no entorno dele, sem saber o que ele estava indo fazer, não achavam que ele era louco? Esse homem é louco. O que ele está fazendo? Vendendo tudo que tem?
em busca de uma coisa, ninguém sabia o que era, porque ele não contou para ninguém. Estava bem escondido. Então, veja, muitas vezes as pessoas vão achar que você é maluco, vão achar que você está fora da realidade. Por quê? Porque só você vê aquilo. Então, peça direcionamento a Deus, peça sabedoria a Deus. Mas se você despertou para algo, meu amigo, e aquilo é de fato algo que você entende que pode mudar a sua vida, mudar a história da sua casa, a história da sua família, creia e vá em busca daquilo que você tanto deseja. É melhor do que passar uma vida inteira de desgosto, uma vida inteira fazendo algo que você não encontra propósito naquilo. Qual que é o que você pode perder? Se você já tem uma vida que você não deseja, você não tem nada, né? Então, tenha a coragem de uma vez reconhecendo a importância daquilo que você vislumbrou, que Deus te deu através de visão, né? O vislumbramento de reconhecer que aquilo é de fato um tesouro, corre em busca dos seus ideais. Quando a gente vê isso, que muitas vezes outras pessoas não vê, isso é propósito. Isso é propósito. E quando nós temos propósito, nós precisamos buscar os instrumentos necessários. E se só nós entendemos que aquilo tem valor incalculável, porque aquele homem vendeu tudo que tinha, e ninguém deu para ele um preço, não. Na história, não existe ninguém dizendo, olha, amigo, se que você acabou de achar tem valor X. Não. Ele simplesmente entendeu que aquilo tinha valor incalculável. Vendeu tudo que tinha. E aí também vem outro detalhe. Aquele homem podia simplesmente ter pegado o tesouro e ido embora com ele. Quem ia saber? Mas aquele homem, ele teve a honestidade de guardar aquilo que ele tinha achado, vender tudo que tinha e vir comprar o tesouro. Sabe por quê? Porque ele queria ter aquilo de papel passado. Ele queria ter aquilo de modo que ninguém pudesse depois vir questionar, olha, isso aí é meu. Não, isso aí que você achou estava lá na minha terra. Não, não, isso aí não é seu, não. Não. Aquele homem entendeu o valor tão inestimável que aquilo tinha, que ele queria ter a posse real. Então, meu amigo, se você tem algo, não procure o caminho mais fácil. Não procure o caminho mais cheio de sinuosidade. Não. Procure o caminho certo, o caminho que vai te levar àquilo que ninguém vai poder roubar das tuas mãos. Jesus estava falando aí do reino dos céus. Mas todas as parábolas nós podemos aplicar em vários âmbitos da nossa vida. E voltando para aquela situação em que eu te falava sobre nossas finanças, sobre a parte do empreendedorismo, se você achou algo, né, que de fato você entende que vai transformar tudo, e você entende que aquilo tem realmente valor incalculável, faça tudo para que aquilo venha para suas mãos de modo real, de modo honesto, de modo correto, que ninguém possa tirar isso de você. E lá na frente a sua árvore seja ainda mais frondosa, que nunca pare de dar frutos, porque de fato não tem como ninguém tirar aquilo das tuas mãos. E para finalizar, né, ainda tem um outro detalhe. Muitas vezes nós achamos que para que a gente possa encontrar nosso propósito, viver uma vida extraordinária, a gente vai sofrer. Sempre vai ter muito sofrimento. Mas entenda uma coisa, meu amigo. Nessa história, quando Jesus contava, ele disse que quando o homem encontrou o tesouro, ele foi preenchido de tamanha alegria, que ele foi, vendeu tudo, fez tudo aquilo, cheio de amor, seu coração transbordava. Então, entenda que muitas vezes, quando nós encontramos algo que é realmente o nosso propósito, que é realmente o nosso caminho, nós estamos tão cheios daquilo, tão cheio daquele despertar. A luz que aquele despertar nos traz é tão intensa que fazemos tudo com amor, tudo com alegria. Vendemos tudo que temos, como aquele homem fez, com alegria. Acordamos cedo, passamos o dia naquele trabalho, mas com alegria, porque aquilo faz parte do nosso propósito. Esse canal faz parte do meu propósito.
faz parte do propósito do meu amigo Diogo. E nós, muitas vezes, abandonamos tudo que estamos fazendo. Paramos, deixamos de ganhar dinheiro para estar aqui, porque entendemos que somos parte de um exército de Deus, que nos ilumina, Ele nos ilumina, para que a gente possa passar essas mensagens para vocês. E nós, de todo o coração, desejamos que você possa receber essas mensagens e ser transformado, assim como nós fomos. Porque nós entendemos que tudo aquilo que nos é dado, precisamos também transbordar na vida de outras pessoas. Eu espero de todo o meu coração que você possa, a partir de agora, estar no campo certo, no lugar certo, agindo, e que você possa encontrar o grande tesouro da sua vida. E que quando você encontrar, você possa reconhecer, saber que aquilo de fato é o que deve mover a sua vida. E que você não pare nunca, que você seja imparável em busca de viver aquilo que você tanto precisa viver. Porque, na verdade, muitas vezes a gente diz que é aquilo que a gente deseja viver, mas, na verdade, quando a gente encontra o nosso propósito, a gente tem que viver aquilo, porque é aquilo que nos move. E se a gente não fizer, a gente não vai ter uma vida completa. A gente vai estar sempre faltando algo. É como se tivesse uma vida em que a gente se arrasta. E quando você encontra essa luz, você deixa de se arrastar e começa a se mover, muitas vezes até sem querer, porque aquilo te puxa para viver aquele extraordinário. Então, vamos lá, meus amigos, 2022 está acabando, ainda faltam alguns dias. Não deixa para viver as coisas no ano que vem, não. Já começa já. Vamos começar a se mover agora, para que 2023 venha ser um ano incrível da tua vida, porque é o que você faz hoje que vai fazer com que você viva um amanhã maravilhoso e esplêndido. Então começa hoje a cavar, começa hoje a agir para que você possa realmente começar um ano aí cheio de luz, cheio de propósito, que você tenha já um direcionamento, que você tenha já um farol que te guie, para que você não seja alguém incompleto, para que você não passe o resto da sua vida se arrastando, mas que a sua vida tenha um propósito incrível e maravilhoso. Confia nele e encha-se com a sabedoria que vem dele, que você vai viver o que você tanto deseja, sim, porque foi para isso que você viveu, porque foi para isso que ele te enviou para cá, para que você pudesse desfrutar das grandes maravilhas que ele já fez e que nós só precisamos acessar. Tá bom? Que alegria de poder finalizar essa série incrível de parábolas, histórias de virtude. Espero que, se você perdeu alguma, você possa voltar lá e assistir essas histórias, porque são histórias milenares que trazem cada uma virtude que nos ajuda em busca daquilo que desejamos. Que você tenha um dia esplêndido, um final de ano esplêndido, que seja cheio com a luz de Deus, com a sabedoria de Deus, tá bom? Da minha parte, eu quero te desejar muita luz e muita paz. E até o próximo vídeo.